Meus amores, a gente inicia essa aula agora focando um pouco sobre a pré-história no Brasil e na região Nordeste. Vale ressaltar que quando a gente fala da pré-história no Brasil, nós estamos falando de dois estados onde nós temos aí sítios arqueológicos, onde a gente tem muitos achados dessa pré-história. Nós estamos falando do estado de Minas Gerais e do estado do Piauí, tá? E vale ressaltar também que quando a gente fala da pré-história no Nordeste, uma grande concentração desses sítios arqueológicos estarão justamente aqui na Serra da Capivara, que é tombada aí como um grande patrimônio do Brasil, né? É tombada aí pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e é considerado o berço do homem americano, também é tombado, né, pela Unesco, até porque é considerado um dos maiores aí, sítios na quantidade mesmo de achados, né, de fósseis encontrados relacionados aí à pré-história. E isso no Nordeste, na região Sudeste, nós vamos ter um dos grandes sítios também, no caso aí de Lagoa Santa, que fica centralizado em Minas Gerais. Vamos aqui centralizar um pouco da forma como foram realizadas as primeiras análises aí dessa pré-história no Brasil. Primeiramente, pessoal, a gente tem a história do Peterland, que está aí do lado. Para quem está assistindo do celular, do computador, você pode printar, né, para depois ler direitinho e analisar quem foi esse cara, tá? Ele foi importante aí na descoberta desse sítio aí arqueológico de Lagoa Santa, principalmente encontrando dos fósseis humanos mais antigos da América, no caso aí na Luzia. Mas vamos lá, tá? Ele nasceu em Copenhague, faleceu em Lagoa Santa, que é onde fica, né, esse sítio arqueológico de Lagoa Santa, onde foi encontrado o fóssil humano da Luzia. E aí, em 1843, ele encontrou esses vestígios de homens pré-históricos, onde esses resquícios mostravam poucas características do que hoje a gente já sabe, né, mediante os achados dele na época, que vai ser aí o fóssil da Luzia. Ele é considerado aí, foi considerado na época o pioneiro dos estudos pré-históricos brasileiros, como também da fauna. Ele estudava bastante a fauna de Lagoa Santa e a flora, principalmente relacionada ao processo pré-histórico. O que predominava durante esse período pré-histórico em Minas Gerais, na fauna e na flora dessas regiões tidas como regiões de encontro de fósseis pré-históricos. No Piauí, nós também vamos ter uma grande pesquisadora, né, que é a Niede Guidon, onde ela também vai encontrar fósseis que vão comprovar o povoamento do continente americano, mostrando, né, que o Piauí é o berço do homem americano, onde primeiro aí teriam chegado esses pré-históricos, tá? Para habitar a América. Então, a gente tem um pouco aí na tela, preste atenção, um esboço do cronograma dessa nossa pré-história, que no caso aí dá para vocês analisarem. 48 mil anos, o Piauí é habitado por povos que faziam fogueiras em cavernas e criavam arte rupestre. Preste atenção, né? Quando a gente fala aí da Era do Fogo. Então, 48 mil anos, o Piauí já tinha esses homens vivendo aqui, tá? 25 mil anos, o Mato Grosso já era povoado por agrupamentos humanos. 11,5 mil anos, o Foz da Luzia, aí vocês já sabem, né, o de Lagoa Santa, onde o Peter Land vai fazer a grande diferença em pesquisar, né, a partir do momento em que ele encontra o fóssil, ele vai pesquisar também a fauna e a flora da pré-história brasileira, e principalmente aí em Minas Gerais. O grupo, né, da Luzia apresentava traços negroides diferentes dos grupos indígenas modernos, o que mostra que as características dos nossos povos pré-históricos brasileiros são características aí de grupos africanos e não asiáticos. 9,7 mil anos, o fóssil das Azar, na Serra da Capivara, indica as características físicas dos primeiros agrupamentos humanos da pré-história nordestina, o que comprova, né, que aqui não era só o berço de grupos totalmente pré-históricos que já viviam a Era do Fogo, né?
mas que aqui o fóssil da Zazá vai mostrar as características desses grupos humanos através até da forma como vão se encontrar nesses estudos, né? As pinturas rupestres vão mostrar como é que eles faziam, como é que eles se reuniam, como é que eram, né, essa questão social desses pré-históricos que viviam aqui na Serra da Capivara, através, inclusive, não só dos fósseis encontrados, né, mas também das pinturas rupestres. 7.000 anos nós vamos ter cerâmicas produzidas na Amazônia, e aqui a gente vai prestar bastante atenção que essas cerâmicas, elas têm características das cerâmicas marajoaras, né, do grupo Marajoara, tá? E preste atenção que muitas coisas que eu estou falando não tem nos slides, tá? Que são consideradas aí as mais antigas do continente americano. 6.000 anos atrás, nós vamos ter os povos sambaquis na costa brasileira. São considerados povos pré-históricos que viviam na costa brasileira, principalmente aí no Espírito Santo e em Santa Catarina, prestando atenção nesses povos, que são os povos que se alimentavam de frutos do mar, e aos poucos, né, o resto de comida deles vai fazer com que eles sempre jogassem no mesmo lugar, e ao longo dos anos, né, aquelas conchas, os restos de comida vão fazer grandes montes, né, fazendo aqui com que os povos sambaquis, os locais onde eles habitavam, tivessem uma grande concentração aí de montanhas, né, que foram mudadas ao longo de milhares de anos, que são os resquícios aí das alimentações deles. E aí, devido a essa modificação, né, eles têm essas conchas com água, ou com muitas coisas que poderiam ter acontecido ao longo dos anos, né, através das chuvas, modificações climáticas, e aí deu essas formações que são bem duras, tá, gente, dos povos sambaquis. Quando a gente estiver em sala de aula, né, eu vejo a possibilidade de mostrar diretamente para vocês esses modelos dos povos sambaquis, esses restos aí deles, né, que foram se transformando nessas construções, assim, quase que rochosas. Aí nós temos, 2.000 anos atrás, os paleolíndios agricultores de origem tupi, que vão deixar a Amazônia para conquistar o território brasileiro, através, né, de caminhadas e busca também de alimentos. Eles se sobrepõem, né, aos caçadores e coletores, são os descendentes dos índios que irão povoar o Brasil quando os europeus aqui chegaram, tanto que quando a gente chega no século XVI, os europeus vão dar de cara justamente com esses povos tidos como povos nativos do Brasil, que vão ser aí os nossos nativos, tá? No material, né, acho que vocês já receberam, na página 42, tem um pouco essas construções rochosas, quase que rochosas, tá, gente? Eu não posso nem falar rochosas, porque aí demonstra, fica próximo da geografia, mas não é rochosa, é porque a solidificação dos restos das alimentações dos povos sambaquis ficou, né, um modelo assim, quase que de montanhas, né? No livro de vocês, eu já passei para a página 42, esse modelozinho meio que montanhoso dessas sedimentações, né, modificadas ao longo de anos, né? Então, vamos lá, o povoamento das Américas. Aqui a gente vai analisar o povoamento das Américas, avaliando aí as ondas migratórias, como esses homens pré-históricos chegaram aqui na América. E a gente também vai tratar do Piauí, tendo em vista que esses grupamentos humanos chegaram, né, aqui no Piauí. Esses grupos humanos, vocês já sabem, todos eles vão se desenvolver e evoluir justamente no continente africano, e aos poucos eles vão migrar para os continentes mais próximos, principalmente para a Ásia e posteriormente para a Europa. E por último, aí a gente vai ter as ondas migratórias para o continente americano. E é quando chega no continente americano é que a gente vai ter as teorias de povoamento, tendo em vista que, para se explicar o povoamento, as teorias de povoamento da Ásia e da Europa, não tem tanta explicação, porque os continentes ficam bem próximos, né? A Ásia, por exemplo, e a Europa são muito próximas. A África também é muito próxima da Ásia. Agora, a
América é que é o grande mistério. Aí vai entrar a teoria da Nied-Guidon, tá? Vamos aí à primeira teoria, tá? A primeira teoria de povoamento, ela data de 35 mil anos atrás, e a teoria diz que grupos caçadores e coletores, que você já sabe a diferença, né, dos dois grupos, teriam vindo da Ásia através da teoria do Estreito de Bering, ou cruzando o Estreito de Bering, que estava completamente congelado, porque aqui se analisa um período na história e na geografia chamada de Era Glacial, tá? Que muitos chamam a Era do Gelo, onde houve um período de frio intenso e de neve intensa, onde uma parte do globo ficou aí congelada, permitindo com que esses homens pré-históricos caminhassem por cima aí do gelo. Claro que aqueles tinham que utilizar um modelo de bota que era com couro, né? Tudo muito rudimentar ali que eles faziam para evitar a queima, porque gelo também queima, né? Então, nós temos as pesquisas da nossa grande Niede Guidon, que é uma arqueóloga franco-brasileira que mora hoje no Piauí, em São Raimundo do Nonato. Eu acredito que hoje ela não mora não necessariamente ali em São Raimundo do Nonato, eu acredito que ela mora mesmo em Coronel José Dias, né, que é a Niede Guidon, tendo visto que Coronel José Dias pega a maior concentração do Parque Nacional Serra da Capivara. E aí, a Niede Guidon elaborou essa teoria, né, de povoamento, onde, na visão dela, essa teoria, ela não data como a do Estreito de Bering, que é de 35 mil anos. Na teoria da Nied, né, a América teria sido habitada, e essa teoria, né, data de 48 mil a 50 mil anos atrás, mostrando que essa América foi povoada, chegaram, né, essas primeiras ondas migratórias na América, não há 35 mil anos como a do Estreito de Bering, mas 48 mil a 50 mil anos atrás. De acordo com os estudos que ela fez, os achados arqueológicos que ela encontrou junto com a equipe dela aqui na Serra da Capivara. Na visão dela, né, como é que ela vai explicar essa teoria, né? Essa teoria dela, esses homens pré-históricos teriam chegado aqui na América, né, através aí das chamadas Ilhas do Pacífico, entre 80 mil e 70 mil anos atrás, durante o auge da Era Glacial, o que demonstra, né, a questão da glaciação e a locomoção desses povos por cima dos blocos de gelo. E a grande pergunta que fica é como eles chegaram aqui no Piauí primeiro do que, por exemplo, ter chegado lá nos Estados Unidos, tendo em vista que os Estados Unidos, né, a parte ali, tem uma parte muito gelada, que se você for prestar atenção, não é tão distante ali da parte mais ali da Sibéria, né, um pouco próximo. Já para nós aqui é um pouco mais complicado a explicação. Aí nós temos no mapa, certo, a questão de como ocorreu, né, essas ondas migratórias, como teria ocorrido. Aqui temos os continentes, prestando atenção, a parte onde tem o número 1, vermelho, dá para se perceber, né, 1.500 anos. A parte em vermelho aí o aluno presta bastante atenção, aí é a África, tá? Em cima nós temos ali a Ásia também, certo? E aos poucos, porque da África o homem foi para a Ásia, depois vai para a Europa, e aí tem aquela questão, poxa, como vai chegar aqui, né? E é treta, né? Bem complicado. Eu vou fazer o possível para quando a gente retornar às nossas aulas presenciais, eu levar para a sala de aula o meu globo para eu mostrar para vocês, né, em detalhe, de forma física, como teria ocorrido essas ondas migratórias, mas mostrando no mapa, porque não adianta eu mostrar só esse mapa aqui na tela, sem o aluno perceber quais são os continentes de fato e como eles saíram de um para o outro, chegando posteriormente aqui na América, tá? Preste atenção que o último continente a essas ondas chegarem vai ser justamente a América. Olha nas setas aí, tá? A última seta é no Piauí aí, direto, mas eu vou mostrar depois em detalhe para vocês avaliarem, tá? Esse mapa, ele vai mostrar uma alteração, indicando o povoamento austrasiático, né? Que aí a gente vai até avaliar, né? Um movimento
de ondas migratórias, onde a galera sai, né, da África e vai para a Ásia. Só voltando aqui o slide, tá? E essa galera que vai estar habitando aí nesses fluxos migratórios serão o Homem Neandertal, que é o Homo sapiens Neandertal, e posteriormente, né, com o Homo sapiens sapiens. Dependendo da região, tá? O aluno até às vezes pergunta, professor, dependendo da região, tinha outra espécie de homem? Tinha, o Homo erectus, tá? Mas aqui no geral a gente vai ficar entre o Homo Neandertal, o Homo sapiens Neandertal e o Homo sapiens sapiens. Aqui nós temos as características físicas dos restos mortais dos povos encontrados no Brasil, que são diferentes das populações asiáticas, o que demonstra que no Brasil as populações pré-históricas que aqui chegaram nas ondas migratórias são de características africanas e não asiáticas. Inclusive, pessoal, o crânio da Luzia, quando foi encontrado, né, em Lagoa Santa, em Minas Gerais, o Peter Lang, através das grandes pesquisas e dos pesquisadores que estavam com ele, e as pesquisas pós, né, descoberta, tudo ali do primeiro crânio ali da Luzia, avaliaram que o crânio dela tinha características negroides, né? Mais do que nunca detalhando que os nossos pré-históricos eram de origem africana. E aí mais uma singularidade, né, para se explicar. Só que a história não é matemática, né, que é uma ciência 100% precisa, assim, exata. Então, a gente tem as teorias, e mesmo que alguns alunos às vezes, né, professora, mas como a galera da África teria vindo aqui para o estado do Piauí, tendo em vista que nessa glaciação poderia, nesse período aqui da chegada, né, os mares já não estavam 100% sob glaciação, então como é que essa galera teria chegado? E aí é que a ANIED vai dizer que eles teriam feito pequenas embarcações do continente africano e vindo parar aqui no Piauí, porque essas embarcações vieram pelo Atlântico e devido, né, às correntes marítimas teriam chegado aqui. O que se questiona é, essa população que teria vindo nesse fluxo migratório, teriam resistido, né, às ondas marítimas do Atlântico, principalmente em pequenas embarcações, aí é outra complicação, né? A verdade é que esses povos pré-históricos chegaram primeiro na América, aqui no estado do Piauí, pelas datações dos fósseis e pelos achados, e todas as teorias já foram detalhadas, o que comprova que aqui no estado do Piauí é o berço do homem americano, onde primeiro o homem pré-histórico pisou foi no estado do Piauí, certo? Aí nós temos os restos aí, né, que no caso são fósseis. Preste atenção, aí é um ossado encontrado em Lagoa Santa. Essas populações, todas elas, tá, gente, encontradas aqui no Brasil, eles têm uma proximidade com as características, principalmente dos povos aí, africanos, e também tem características com os povos da Oceania, certo? Então, vamos nós. Aqui, pessoal, tem aqui deixa eu ver, um, dois, três, aqui é algo que a gente precisa comentar, tá? Alguns teóricos, né, avaliam que também chegaram na América povos pré-históricos que teriam habitado aí a Oceania, e teriam chegado na América através do Oceano Pacífico, que é a tese aí defendida pelo Walter Neves. A verdade é que mesmo o Walter Neves às vezes até está sendo críticas à Nied Guidon, a teoria dela é a mais correta no sentido de tempo, né? Tem no marco temporal e na questão mesmo de datação dos fósseis. Só que o que fica muito questionável é porque não existe uma explicação 100% precisa de como esse homem saiu lá da África e veio para cá. Cruzando o Atlântico, né? O Atlântico que é um oceano extremamente perigoso, principalmente por causa das correntes marítimas, os ventos que ocorrem no Atlântico. Tanto é, pessoal, que os portugueses chegaram aqui no Brasil justamente trazidos por conta dessas correntes. Os portugueses não queriam chegar aqui, vale ressaltar que a expedição de Cabral, né, visava chegar às Índias, onde eles tentavam ali cruzar por baixo do continente africano, chamado Cabo das Tormentas,
e cruzando o Cabo das Tormentas, eles chegariam do outro lado aí, que era no continente asiático, na Índia, mas as correntes do Atlântico trouxeram as caravelas justamente para cá, jogaram as caravelas para cá, de tão intensos que são os ventos. Como é que os barquinhos, as pequenas embarcações feitas por esses homens pré-históricos na África teriam chegado, por exemplo, aqui no Piauí? E é por isso que tem esses embates entre o Walter Neves e a Nied Guidon, que são considerados os maiores aí pesquisadores da América no campo da pré-história e dessa arqueologia. O que não se questiona é a datação dos fósseis no Piauí, o que ainda é muito complicado para as pessoas, principalmente nos Estados Unidos, aceitarem as teorias da Nied Guidon, é porque a datação dos fósseis realmente são inquestionáveis. Né? Por exemplo, os achados também dos fósseis de animais de grande porte, como do mamute, né, da preguiça gigante, o tigre dente de sabre, comprovam, inclusive, que o Piauí teve, né, naquele local lá onde hoje tem o Parque Nacional Serra da Capivara, até os animais de grande porte andavam por lá. Então, gente, isso é inquestionável. O que se questiona hoje é como esses povos teriam chegado aqui na Serra da Capivara. Aí nós temos as características físicas, né? O aborígene australiano, e aí, cruzando nessas três semelhanças de cima, vai dar aí as características físicas da Luzia, como se eu pegasse três raças de forma aí genética, misturasse todas elas e davam aí as características negroide do fóssil encontrado em Lagoa Santa, que é o da Luzia. E aqui eu vou deixar algo que vocês não podem esquecer, tá? O fóssil da Luzia, ele estava no Museu Nacional, tá? Porque é algo relacionado à nossa pré-história. E aí o Museu Nacional do Rio, né, que era coordenado e administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, teve um incêndio em 2018, e esse incêndio fez com que praticamente uma grande parte do acervo do museu fosse perdido, né? E o fóssil da Luzia, ele estava bem guardado, mas mesmo assim ele teve uma certa perca, né? Ele não foi perdido o fóssil, né? Mas a caixa onde ele estava, né? Teve uma certa danificação, teve danos. Lembrando, tá, com o Museu Nacional, depois que ele foi queimado, além das percas físicas e históricas que estavam dentro do museu, muitas outras coisas também foram perdidas, fiação, a parte aí arquitetônica do museu, hoje ele está em reforma, né, ainda, e a parte histórica que foi perdida não tem como ser resgatada, né, e o que vai ser aberto esse ano vai ser o Museu aí da Independência, vai ser aberto no dia 7 de setembro, na comemoração do bicentenário da Independência. Lembrando a vocês que o Museu da Independência, ele também é chamado Museu do Ipiranga, ou lá em São Paulo, lá eles chamam o museu de Museu Paulista, que é o segundo museu em importância da historiografia do Brasil, mas devido ao incêndio do Museu Nacional, hoje o museu mais importante do Brasil, em importância mesmo, passou a ser justamente o Museu da Independência, certo? Que é o Museu Paulista, localizado ali em São Paulo, que vai reabrir esse ano, no dia 7 de setembro. Períodos da pré-história americana e brasileira, aí nós temos, né, como a pré-história ela vai se dividir, aqui eu não vou detalhar, tá, gente? Até porque a gente não, isso aqui, a gente não tem tanto tempo para estar detalhando cada período desse, e até porque o nosso livro também não traz o detalhamento, e eu também não vou estar detalhando, só se os alunos aí quiserem, aí depois eu detalho cada um, tá? A pré-história brasileira, pessoal, é baseada também na questão cultural, nos achados dos fósseis, e ela é dividida também em dois períodos, que é o período aí do Pleistoceno e do Holoceno. Só que aqui também eu não vou detalhar esses dois períodos, tá? Vou só mostrar para vocês aí, mas isso aqui eu não vou detalhar, tá? Até porque no nosso livro também não tem, e eu não vou estar detalhando isso, tá? Aqui só se vocês tiverem algum tipo de dúvidas. Que eu vou só mostrar para vocês, que aí se você quiser ler, você vai lendo, tá? Porque isso aqui também mostra vestígios dessas culturas do Pleistoceno, tá?
em Minas Gerais, Goiás, Piauí, Pernambuco e Rio Grande do Norte, que é o período das glaciações, tá? Que se estende de 1,8 milhão de anos até 12 mil anos atrás. Lembrando que esse Pleistoceno é o período aí da glaciação. Daí são os grupos do Pleistoceno, nômades, certo? Que vivem em cavernas e abrigos, sob rochas. Sigamos, tá? Aí é o período do Pleistoceno, que aqui já interessa para a gente por causa aí, pessoal, da Serra da Capivara. Aqui eu só volto para vocês analisarem os tipos de povoamento, tá? Eles viviam em cavernas, buscavam abrigos, eram nômades em si, tá? Não tinham tantos membros nos chamados clãs, produziam ferramentas de pedra, tudo isso aqui no Pleistoceno. Agora, isso aqui nos interessa, tendo em vista que aqui é uma preguiça gigante. O clima na Pleistoceno era frio e seco, a natureza era abundante, principalmente a fauna, os animais aqui eram de grande porte, ligados aí à megafauna, como o tatu gigante, a preguiça gigante, que literalmente eram animais grandes, né? Aí a Luzia, um pouco da historinha da Luzia, tá? E aqui, gente, a gente vai detalhar a Luzia, né? O crânio dela, né? O fóssil dela vai ser encontrado em Minas Gerais na década de 70. Os ossos e o crânio, depois que eles fizeram toda uma análise, né? Eles viram que as características eram de uma mulher, por isso ela foi batizada de Luzia. O crânio só comprova os grupamentos humanos no Brasil pré-históricos de 11.500 anos. As características, né, desses grupos que vieram habitar o Brasil, principalmente aí baseando-se no fóssil da Luzia, é um grupo australoides, que mostra um pouco essas características negroides. Aí a cultura do Holoceno, né? A gente já viu o Pleistoceno, aqui é o Holoceno, 12 mil anos, é onde a gente vai ter a cultura pré-ceramista entre 12 mil e 5 mil anos, a ceramista. Pessoal, aqui é o domínio da agricultura, né, que vai se transformar numa agricultura mais aguçada. Aqui a gente vai ter um índice populacional muito maior, porque as populações aqui vão aumentar, tendo em vista a formação da cultura mesmo de clãs, e aí a gente já vai ter, né, o final da era glacial, que vai se formar na região centro-oeste e nordeste do Brasil, os grupos de caçadores e coletores. As culturas em si pré-ceramistas, elas vão deixar os vestígios, principalmente os vestígios aí nas rochas, se destacam pela Itaparica, a cultura Umbu e o Maitá. Aí nossos povos sambaquis, tá? Olha aí, gente, o que eu estava falando sobre a questão rochosa, que a gente não pode nem falar que é rocha, né? Mas é porque a característica, né, assim, é física, não estou falando que o material é de rocha, né? A característica física, assim, externa. Lembrando aí um pouco da historinha dos sambaquis, como a gente já falou na aula, viveu em Santa Catarina, e também no Espírito Santo. Aqui ainda mostra até mais, né, que esses povos pré-históricos também chegaram a viver no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte. Só que hoje, pessoal, falando especificamente da atualidade, os sistemas educacionais, eles trazem muito mais aí em Santa Catarina e no Espírito Santo do que, por exemplo, no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, tá bom? Mas, no geral, aqui é porque mostra todos os estados que eles tiveram, beleza? Seus vestígios datam de 8.000 até o início da era cristã. Viviam da pesca, coleta de moluscos, eu já falei que eles se alimentavam de frutos do mar, certo? Construíam grandes montes de areia, terra e conchas, o sambaqui chegando aí a 35 metros de altura. E foi por conta disso aqui, pessoal, que ao longo dos anos, né, devido às modificações geológicas aqui, a gente vai ter sendo modificadas durante milhares de anos, né? Vamos ter elas ficando nesse modelo aí montanhoso, duro, tá? Duro.
Esses montes artificiais acabaram também servindo para serem locais de rituais de sepultamento. Olha aí como eu falei para vocês, modelo de... Eu até falei rocha, volto a dizer que não é nem rocha, tá? É porque quando você toca, eles são meio duros, são duros, literalmente são duros, porque foram modificados durante centenas de anos, ou milhares de anos também, né? E aí eles ficaram nessas características montanhosas aí, tá? Cultura dos sambaquis aí produziam objetos em osso, pedra e cestarias, canoas em madeiras. As ossadas desses pré-históricos aí mostravam que eles eram robustos, possuíam um crânio alto, nariz largo e altura média de 1,61. Né? Os sambaquis eram chamados de marisqueiros, justamente porque eles comiam tudo do mar, né? São mariscos aí. Também eram chamados de concheiros, por conta das conchas que eles colocavam sempre no mesmo local e produziam, né? Essas artes aí, que aos poucos esses monumentos chegavam a metros de altura, produziam cerâmicas. Também esses povos aí foram encontrados, esses povos sambaquis, né, foram encontrados esses vestígios aí na Flórida, em Portugal e em outros países, certo? Essas características aí desses modelos de construção. As culturas ceramistas de 5.000 anos atrás, e aí a arqueologia brasileira vai classificar essas culturas como meridionais, e aí nós vamos ter as tradições taquara e tararé, e as culturas do Brasil Central e Nordeste, que vão se destacar a cultura una e a aratu. As culturas ceramistas da tradição una situam-se nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas e Goiás, o que mostra, né, um desenvolvimento da capacidade desse homem de fazer, né, cerâmicas e detalhar essas cerâmicas, né, desenhar. A tradição aratu, ela predominou em São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Bahia e o Rio Grande do Norte. Aqui tem um pouco da tradição tupi-guarani, eu não vou detalhar a tradição tupi-guarani, até porque, como é a história do Brasil, a gente geralmente sempre fala dessas culturas, porque é algo que o aluno também estudou muito, a cultura dos povos tupi-guarani no 8º ano, certo? Daí as culturas amazônicas, e aí lembra que eu falei para vocês sobre os modelos de cerâmica marajoara, né, que são as mais antigas, que são aquelas cerâmicas onde eles faziam os vasos, né, e desenhavam. Aí também nós vamos ter a cultura tapajônica, que são as culturas dos povos tapajós, que hoje estão muito centralizadas na região de Santarém. Então, fora essas aí, a gente tem outras culturas, né, nativas, Conduri, Rio-Trombetas, a cultura maracá, que são de povos que fazem aí as chamadas cerâmicas. Aqui eu vou passar, e se vocês quiserem detalhar cada cultura dessa, vocês printam e depois vão ler, tá bom? Aí a cultura marajoara, a historinha dela, região norte, né, que a gente já falou, Amazonas. Aí a gente tem a cultura Tapajós, Santarém, tá? Muito lindo para Santarém. Olha o que que eles produziam, gente, lindo, né? Aí a gente tem um pouco da historinha da cultura Conduri, cultura Rio-Trombetas, cultura Maracá. Aí a pré-história no Nordeste, aí, gente, né, a pré-história na nossa região. Aqui nós vamos ter sítios arqueológicos na Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e também na Paraíba, mas principalmente de todos esses sítios aí, os legados históricos da nossa pré-história no Nordeste, a pré-história que mais a gente precisa entender é a pré-história justamente do Piauí, porque é o berço do homem americano. Aqui foram encontrados diferentes grupamentos humanos que viviam, né, que viveram nesses estados, fora os outros ali, principalmente da região sudeste, no caso aí de Minas Gerais. No Piauí estão os sítios arqueológicos mais antigos das Américas. Esses sítios arqueológicos, eles mostram restos mortais, adornos, esteiras, artefatos de pedra, cestos, cerâmicas, as pinturas rupestres, fora os achados, né, os fósseis que foram encontrados, que mostram muito bem que esses achados estavam todos datados de forma precisa e correta pela Niede Guidon. Aí tem a história da nossa Serra da Capivara, que é um sítio arqueológico que tem a maior concentração, né,
de pinturas rupestres e sítios no geral, né? Porque a gente está falando de um parque que tem uma das maiores concentrações de sítios arqueológicos, onde foram encontrados restos de fogueiras, ossos e outros artefatos que dão praticamente indícios que ao longo dos anos têm sido aí precisos e têm sido comprovados a presença humana no Brasil e nas Américas, que datam, inclusive, como uma das mais antigas. Aí a gente tem um pouco da pré-história, né, da Paraíba, Pedra do Ingá na Paraíba, olha, ó, pinturas. Zazá, olha aí a Zazá, tá, gente? A Zazá aí foi encontrada na Serra da Capivara. Eu tive a oportunidade de ver esse fóssil bem de perto, tá? Em 1990 foi encontrada a Zazá, e esses restos mortais dela foram encontrados, né, e a datação comprovou 9.700 anos, e ela teria morrido justamente soterrada. Quando a gente vê esse fóssil, a gente percebe realmente que houve um soterramento. E aí, na análise que eles fizeram, né, eles avaliaram que teria caído sobre ela 6 toneladas de uma rocha, que teria desabado do teto, né, e aí ela ficou soterrada sobre essa rocha, e por conta disso ela morreu por conta desse soterramento. O estudo desse esqueleto, feito pela Evelyn Pyre, determinou que Zazá tinha aproximadamente 30 anos e 1,55 m, ou seja, ela não era tão grande, ela era baixinha. Talvez da altura da professora, tá? Beleza? Então, assim, ela era baixa. Seus dentes mostraram 6 cáries, o que indicava uma dentadura sadia para uma mulher de 30 anos, sendo vista que nesse período aqui não tinha dentista, né, gente? Tô brincando, mas não tinha dentista mesmo, né? Então, ela era muito jovem, por isso que ela só tinha 6 cáries, porque a tendência era de ter esses homens pré-históricos perderem a dentição rapidamente, até porque não tinha cuidado, né? E o que eles comiam também, vamos supor, não tinha escova dentária, não tinha creme dental. Então, gente, geralmente eles perdiam as dentições com o tempo. Aí tem um pouco a historinha da pré-história em Pernambuco, a gente deixa só na tela, tá? E a gente vai detalhar do Piauí, como a gente já detalhou. Aí a gente tem essa pré-história de Pernambuco, continua aí. Para a história de Pernambuco, continua. Eu vou só passar aos poucos para vocês avaliarem. E aí nós temos os livros de referência, tá? Mas agora eu vou tirar o print, né? Porque a gente vai para um outro slide, que é o slide eu vou passar para vocês, né? Das atividades, para vocês avaliarem as páginas. Certo? Aí, pessoal, nós estamos no livro de vocês, o capítulo 2, tá? Aventura Humana, Primeiros Tempos. Aí eu vou só mostrar para vocês um pouco da historinha que a gente tinha visto em sala de aula, né? O primeiro, aí, gênero humano descoberto na África do Sul. Aí tem um pouco, né? A historinha, que a gente até tinha falado em sala de aula, que esse primata foi batizado de homem na Ledi, na língua Sotô. Na Ledi significa estrela, e Homo é o mesmo gênero que a gente já sabe, né? Humano. O Museu de História Natural de Londres classificou essa descoberta como extraordinária, no que todos nós já sabíamos que a grande parte da nossa pré-história, né, a grande evolução da humanidade se dá justamente lá na África, tá? A gente tem, né, essa cronologia que vocês, né, precisam também, né, avaliar e ver. Aí a gente tem essa cronologia temporal, tá, da pré-história. E aí, lembrando, tá aqui o acontecimento que faz com que nós saiamos aí da pré-história e iniciemos aí na história, é o surgimento da escrita, quando os primeiros grupamentos humanos ali, que já estão bastante desenvolvidos, eles criam uma escrita, né, que é a escrita cuneiforme, e aí a gente deixa a pré-história e entramos aí na Mesopotâmia, iniciando a idade
Antiga, a gente tem a Idade Média, que é dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea da Revolução Francesa até os nossos dias. Eu quero só, pessoal, chegar aqui nas nossas atividades. Ó, lembra nas aulas anteriores que eu falei dessa cronologia? É isso aí, ó. Essa quadrúpede, tá? Aqui quadrúpede, e bípede quando ele já está aí andando, né? Como nós. Aí a gente tem a questão dos fósseis, né? O que são os fósseis? São vestígios de organismos ou plantas que se conservaram sem perder suas características básicas, e através desses fósseis, né, faz a datação, faz toda uma análise, se foi de animal, quantos anos, né, se for parte do corpo, avaliam-se os dentes, os ossos também. E aí, como esses fósseis, eles muitas vezes resistem à decomposição, aí são casos raros, e aí, nesse caso, se analisam justamente esses que não passaram por decomposição, né? Ou resistiram à decomposição. Aí a gente vai ter o caso dos mamutes, que foram encontrados na Sibéria. Foram encontrados praticamente inteiros e congelados na Sibéria. Por quê? Porque a Sibéria, por ser congelado, né, fez com que esses mamutes permanecessem ali intactos. Porque congelou, né, conservou. O aparecimento de um fóssil, ele é muito raro, tá, gente? Por que que ele é raro? Porque ele se decompõe. A regra na natureza é que um organismo que existiu há milhares de anos ou milhões de anos, como eu já falei para vocês, se decompõe sem deixar nenhum vestígio. Aqui, é quando se encontra um dente, alguma coisa assim, algo muito raro, porque geralmente a gente se decompõe. Mas através dos fósseis aí a gente tem, tá? E consegue obter informações acerca da quantidade de anos ou como aqueles animais ali puderam viver, né? Ou como eles viviam, na verdade. Mas a gente tem um pouco, tá, pessoal? Vocês já receberam esse material. Aí, ó, um dente. Olha aí os fósseis, como é que eles são encontrados aí. Aí é uma escavação no Irã, na década de 90. Aí tem um pouco da historinha dos hominídeos, que a gente já falou, né? Nas aulas anteriores. Do Australopithecus, aí a gente tem a chegada no gênero Homo. E a partir daí a gente tem todas aquelas espécies em sequência. Olha aí as espécies em sequência. O habilis, o erectus, o neandertal e o homo sapiens. Que a gente tem a variação na caixa craniana. O habilis, o crânio de 650 centímetros, né? O erectus, 1000 centímetros. Aqui, no do Homo sapiens neandertal, indica que o crânio, no caso aí, é igual ou maior do que o do Homo sapiens. E aqui é o do Homo sapiens. O que mostra, pessoal, que do Homo sapiens, né, o crânio não é tão grande. A gente tem as pinturas rupestres, lembrando, tá, que isso aqui tudo vocês já têm, porque eu já passei esse material. Aí nós temos a historinha dos primeiros povoadores, também a gente já falou sobre isso. Eu estou só passando com muita calma, tá, gente, para vocês poderem ver onde tem as atividades. E como eu vou pedir para vocês essas atividades, que vai valer uma prova, tá? Aí tem um pouco a historinha do Neolítico, Revolução Agrícola, que eu já falei para vocês. Aqui os seres humanos, durante o período Neolítico, eles já caçam animais pequenos ou de médio porte. Também, durante o período da Revolução Agrícola, eles também passam a criar animais. A agropecuária, que eu já falei, né? A agricultura e a pecuária, que é a criação dos bichinhos lá, eles substituem a caça e a coleta, fazendo com que esses grupamentos humanos se tornem sedentários. Aqui tem um pouco do que é
das características que levaram, né, esses primeiros grupamentos humanos a formar as primeiras sociedades. Eu já falei isso aqui, tá, gente? Que devido à agricultura a gente vai ter o crescimento da população, que é um índice demográfico. E aí esse povo que está todo mundo ali sedentário tem a necessidade de aumentar cada vez mais a produção, de criar mais animais, porque precisava alimentar toda a população que estava ali. Aí a gente tem as técnicas ceramistas, né? Cadê, ó? E aí a gente entra nas civilizações aí antigas, das sociedades antigas, né? Mesopotâmia, a civilização do Egito, vai ter muito disso aqui. A gente vai ter o início do comércio, tá? E aí, a primeira análise do comércio são através de trocas. Então, os primeiros clãs familiares, aí, um clã A produzia trigo, por exemplo, o clã B produzia milho. Então, começam ali a questão das trocas, que aqui não tem dinheiro, tá, gente? Então, a primeira análise aí de comércio vai ser através das chamadas trocas de mercadorias. Aí, lembrando que a gente já falou, o início aí dos reis, que vão iniciar através de ondas de dominação de outros clãs, que são as guerras entre aldeias, né? Então, elas começam a guerrilhar entre si, e aquele clã que tem um chefe mais forte, o chefe tribal mais forte, domina aquela aldeia mais, vamos dizer assim, frágil, e aos poucos a gente tem as extensões territoriais de determinados clãs aumentando, como índice de submissão daqueles que perderam aos grupos dominadores. Então, inicia-se aí a Era dos Reis, porque aquele clã que mais dominava os outros, que mais vencia, né, e dominava os outros, o líder daquele clã passa a ser o rei, e administra, né, passa a administrar toda a região ali controlada, iniciando aí era de impostos, se aplicava a justiça, inicia-se aí a ideia das primeiras leis. Lembra aquilo que vocês já estudaram? O Código de Hammurabi, e a Lei de Italião, olho por olho, dente por dente, isso aí são civilizações antigas, que aos poucos a gente vai estudar. Aí, quando a gente tem o surgimento da escrita, aí nós temos o surgimento a saída da pré-história, o início da história, e o início da Idade Antiga marca-se com a Mesopotâmia, com a escrita cuneiforme. Depois a gente tem, né, é, os, o Egito, a gente vai ter a Índia, a China, como civilizações antigas. E aí a gente tem a questão dos rios importantes. Na Mesopotâmia tem o Tigre e o Eufrates, no Egito eu vou ter o rio Nilo, o rio Indo na Índia, o rio Azul e o Amarelo na China, estão todos aí no mapa. Preste atenção, tá? Mostrando que as primeiras civilizações só se desenvolveram graças à questão hidrográfica, justamente por isso que elas conseguiram sobreviver, porque estavam às margens de rios. Todas as civilizações antigas aí, pode prestar atenção, elas estão próximas de rios. Aí a era dos metais, que a gente já falou, então tudo que a gente falou está no livro, tá? Aí as ondas migratórias, como os Homo sapiens migraram, tá? Através das primeiras ondas migratórias, e aí nós entramos nas teorias de povoamento da América, entrando aí na teoria do Estreito de Bering, que é aquela teoria que a gente já avaliou, tá? Que é a teoria que mais vai contra, vamos dizer assim, é a teoria do Walter Neves, né? Que muitas vezes ele critica a Nied Guidon, tá? Certo? Que é a teoria onde o homem teria chegado à América atravessando a Sibéria, né? Na Rússia, chegando ali ao Alasca, nos Estados Unidos. Aqui eu mostro no globo para vocês verem as proximidades, tá? E essa travessia teria ocorrido durante a última glaciação, quando as águas do mar baixaram e formou-se uma ponte de terra e gelo ligando a Ásia à América. Essa é a teoria do Estreito de Bering, onde o homem teria chegado, né, esse homem pré-histórico teria chegado
justamente cruzando esse estreito de Bering entre a Sibéria, que é da Rússia, chegando aí ao Alasca, beleza? A hipótese da Nia de Guidon é aquela que eu já falei, né? Os homens teriam vindo aí da África, feito pequenas embarcações e através das correntes do Atlântico chegaram aqui. Aí a outra hipótese do Estreito de Bering, né? Olha aí, ó. Presta atenção aí, ó. Outra hipótese é a de que tenham chegado à América por mar depois de atravessar o Oceano Pacífico navegando de ilha em ilha. Só que isso aqui é mais complicado. Tá aí as teorias de povoamento. Isso aqui é bom mostrar no Globo. No Globo mesmo. Eu tenho um Globo, vou levar para vocês verem. Aí o Walter Neves, tá, gente? O Walter Neves aí é um cara que questiona muito a linha de Guidon. Eu já falei isso diversas vezes. O que mostra, na maior parte, né, do que ele fala, que ele é favorável à ideia de que o homem teria praticamente chegado aqui na América, muito mais aí pela teoria do Estreito de Bering, porque quando ele fica ele questiona muito, né, a a linha de Guidon, porque ele diz é complicado, gente. Olha, essas teorias de povoamento, como eu já falei para vocês, se o homem veio de barquinho, fez pequenas embarcações da África para cá, para o Piauí, que é muito questionável, né? Porque os grandes pesquisadores dizem que o homem nessa época não tinha esse nível de intelectualidade para fazer esses barquinhos, e até porque as correntes do Atlântico são muito complicadas, mas a verdade é que esse homem chegou aqui. E aí a gente tem, né, algumas pessoas que se posicionam contra a questão da... É complicado, contra a NIED, certo? Mas vamos nós. O Walter aqui, tá, gente? Ele, na maioria das vezes aqui, ele é um monstro, tá? Da arqueologia brasileira, tudo. E aí ele foi um dos grandes pesquisadores aí de Lagoa Santa. E eu até falei que em alguns momentos ele se posicionou, tá? Aí, e muitos pesquisadores se posicionaram, às vezes, ou questionaram, não digo nem contrário à teoria da Niepce, né? Mas questionaram, né, a teoria de povoamento aqui, explicada pela Nied. E principalmente os pesquisadores aí americanos, tá? Questionam muito, porque a teoria da Nied quebra a teoria americana, de que o homem teria chegado na América primeiro pelo Estreito de Bering, né? E a teoria dela praticamente diz que o homem chegou primeiro foi pelo Brasil e pelo Nordeste, pelo Piauí. Né? Esse homem da América, esse homem pré-histórico da América chegou primeiro aqui. Na tese dela, tá, gente? Essa presença humana data de 50 mil anos. E aí, se você pegar alguns vídeos de pesquisadores, né, tem vários pesquisadores que às vezes vão questionar, não vão dizer que a Nied está errada. Questionar, pessoal, não é dizer que ela está errada. É porque tem alguns pontos que eles vão questionar porque é meio complicado mesmo de achar que aquilo, daquela forma ali é que está correta. Mas o que a gente precisa saber é que realmente os fósseis mais antigos estão aqui, a presença humana a maior datação da presença humana nas Américas é a do Piauí. Agora, a grande preocupação que fica é como esse homem teria chegado aqui, né? A Nied Guidon argumentou que o carvão encontrado, né, aqui é, teria sido o resto de incêndios florestais, e a quantidade dessa datação passava até de 40 mil anos, o que comprova realmente, né, que o Piauí é o berço do homem americano, tá? E os artefatos de pedras também encontrados pela arqueóloga brasileira aqui passam a ser questionados. Preste atenção, em 2006, porém, a polêmica mudou de rumo. Olha aí, o problema das polêmicas que eu já falei, né? Um dos maiores especialistas do mundo em tecnologia
né? No caso aí, esse estudioso aí, tá? O Eric Boeda, ele, ele é considerado um dos maiores pesquisadores da pré-história, principalmente dessa tecnologia aí que naquela época os homens pré-históricos faziam com pedra. Comprovou que os artefatos de pedra encontrados pela arqueóloga têm entre 33.000 e 58.000 anos. Olha a confusão. E aí ele comprovou essa datação da Nied. Então ninguém questiona as datações, por isso que elas são complicadas, tá? Ninguém questiona as datações. O que se questiona é como esse homem pré-histórico veio parar aqui. Os cientistas ainda hoje estão ampliando suas investigações acerca da Serra da Capivara, porque tudo aqui é um desafio, tá? E por que que é um desafio? Porque a gente sabe que aqui é o berço do homem americano. Beleza, professora. A questão é saber como esse homem pré-histórico chegou aqui. Aí a gente tem um pouco da historinha dos paleolíticos, tá, que a gente já falou, então vocês em casa vão ler isso aqui, tá? No centro-oeste, no nordeste, na região dos cerrados, a gente vai ter, né, pastos para manadas de grandes animais, né? Principalmente, por isso que aqui a gente encontrou aí fóssil de mastodonte no Piauí, preguiça gigante, e assim vai. São componentes da megafauna. Olha aí, ó. Tatuzão gigantão, porra mais linda, gente. Na Serra da Capivara, a gente tem uma preguiça gigante dessa bem aqui, ó. O esqueleto dela, a cor mais linda dentro do Museu Natural. Bem grandona. Aí tem um pouco da história dos caçadores e coletores, que vocês vão ler em casa. Um pouco da história do povo de Lagoa Santa e dos achados, né? Do Peter Land, da Luzia. O Walter Neves também tem muitas pesquisas lá em Lagoa Santa, assim como a Aniede Guidon tem aqui. Aí tem um pouco da historinha dos povos do Umbu e o Maitá. Vocês vão ler em casa. Interessante como eles faziam isso, né? Aí tem um pouco da historinha dos sambaquis, como a gente já falou sobre eles, a questão das conchinhas, que acabaram sendo modificadas durante milhares de anos, ficando nesses formatos. Gente, olha, na hora do escaneamento é impressionante como, mesmo escaneando num scanner de impressora, ainda fica meio ruim, às vezes fica ruim. Aí tem um pouco a historinha dos museus, né, dos sambaquis, principalmente o Museu de Santa Catarina. Os objetos aí, ó, tipo de peixe, olha, gente, como é que eles faziam. Aí tem um pouco a historinha dos agricultores e ceramistas, e assim vai. Vocês vão dar uma lida nisso aqui em casa, tá? Esses materiais todos estão com vocês, certo? Aí tem um pouco a historinha da Serra da Capivara, certo? Agora vocês vão fazer isso aqui, tá, gente? Tchu, 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 tchu. Página 47, fazer essas atividades aí, tá? Entenderam? Comando, página 47, fazer essas atividades aqui, tá? Exceto a letra D, é isso mesmo. Exceto a letra D, que não. É isso mesmo, porque a letra D seria em dupla. Gente, só não faça a letra E. A letra D vocês respondam também, só que não é em dupla, né? Porque tá todo mundo em casa, faça um individual. Ou seja, da letra A à letra D tem que fazer no caderno. E a gente só vai fazer a correção ou o visto delas somente quando nós voltarmos à sala de aula, beleza? Do mais, ficamos por aqui. Um abraço, meu povo. Tchau.